Oi, pessoal, tudo bem? Daqui a pouco a Salésia já entra, tá? E a gente começa, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Daqui a pouco a gente começa, tá? Só tô esperando a Salésia entrar. Boa noite para todos. Oi, Salésia. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo Tudo bem, bem? Cris? Tudo Tudo bem? E certo? Tá me ouvindo você? bem? Tô te ouvindo bem, e Tô bem. você? Ah, que ótimo. Então Também tá tô te ouvindo bom. e te vendo muito bem. O pessoal já começou a entrar. Oi, Mari, boa noite. Cássia. Tudo bem, pessoal? Obrigada a todos que estão entrando, que estão participando. Adorei a luz, amiga. Muito boa essa iluminação. Ah, isso aí. Bom, então a gente hoje vai falar de um assunto aqui bem interessante aí nesse momento que estamos, né? Todo mundo buscando autoconhecimento, buscando manter os novos hábitos, né? Buscando como a gente se estruturar, né? Nesse novo mindset, nesses novos comportamentos que a gente vem descobrindo, né? E hoje, com a visão da psicanálise e do Theta Healing, a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso, né? E de alguma maneira aí favorecer o nosso processo de autoconhecimento. A Salésia, ela é psicanalista e já está nessa estrada de conhecimento da psicanálise já há bastante tempo, né? Como analisanda e como estudante há um tempo também. E ela também é cliente de Theta Healing e ela é bastante favorável, né, nessa questão em complementar as terapias, né? Então hoje ela vai falar sobre isso, vai discorrer um pouco sobre isso também, né? E é isso, pessoal. Então, queria ouvir um pouquinho de você, Sá, como que tá aí para falar sobre esse tema? Tá empolgada? Olha, eu acho que tá tranquilo, né? Esse tema, todos esses temas, eles estão tão no nosso dia a dia, né? Tava conversando com uma amiga agora, justamente do curso, trocando umas ideias sobre o assunto de hoje era perversão, então era um pouquinho mais pesado. O nosso tá super tranquilo. Eu acho que esse tema que a gente propôs discutir, que é a questão de como manter, né, os efeitos de uma de um sintoma ou de uma crença limitante que foi reconhecida, né? Como que isso pode reverberar no nosso dia a dia sem que esses mecanismos voltem, né, a acontecer? Então, como que a gente atua nesse dia a dia, né? Tanto do ponto de vista psíquico quanto do ponto de vista energético. Então, é muito legal poder Exato. ter essa troca, né? Porque é aquilo que a gente Uhum. estava falando. Talvez não é tão difícil assim ter o insight. Eu acho que é difícil mesmo é conseguir fazer que Manter, isso seja né? de alguma forma mantido no seu dia a dia. Verdade. Então Então, acho que é pessoal, para importante, principalmente começar, em períodos, desculpa, principalmente em períodos de imagina. quarentena, né, Cris? Como você falou, eu acho É, que a gente é mais desafiada ainda, né? ah, sim, com certeza esse momento está sendo bem mais desafiador para a gente se voltar nesse lugar, né? Bom, então para começar, Sá, vamos comentar um pouquinho para o pessoal sobre o que é psicanálise, né? Então, queria ouvir de você, o que é psicanálise, né? O que você pode falar aí para o pessoal de maneira resumida, né? E para o entendimento de todos também. O que é psicanálise, Sá? Muito bom, Cris. É legal, né? Falando assim, em palavras bem acessíveis, né? Grosso modo, para todo mundo entender, a análise, ela é o estudo das estruturas psíquicas, do inconsciente, né? Então é sempre importante a gente lembrar que o inconsciente é como se fosse uma caixa preta, onde tem registros ali da ordem do quê? Do traumático, de desejos não admitidos, de toda uma trajetória de vida que vem desde da infância, né? E principalmente o conteúdo desse inconsciente são coisas que a gente realmente não elaborou. Então, isso vem à tona como sintoma. E o sintoma nada mais é do que eu sinto mal.
aquele tipo de coisa que a gente faz, a gente fala, puxa, mas não tô feliz fazendo isso, então por que que eu continuo fazendo isso, né? E por aí vai, né, gente? Aí são conceitos infinitos, mas eu acho que falar sobre a perspectiva do inconsciente e de como isso nos pega, né, no dia a dia e nas relações, já é, acho que, um bom começo de conversa. Bacana, bacana. Bom, então eu vou falar aqui um pouquinho também o que que é Theta Healing, né? Theta Legal. Healing, ele é uma técnica de autoconhecimento baseada em filosofia espiritual, que conduz à descoberta de crenças limitantes, né? De uma maneira dinâmica aí. E é uma técnica também que possibilita a limpeza energética e, de alguma maneira, descoberta de causas emocionais relacionadas a doenças até, né? É, E agora, Sal, eu queria ouvir um pouquinho de você, como cliente de Theta Healing, né? Qual a contribuição dela no processo analítico? Ah, isso é muito bom, Cris, porque, por exemplo, eu faço análise há 10 anos, eu sou analisada há 10 anos. Então, é um percurso, né? Eu costumo dizer que Aham. é um percurso. Não é uma coisa da noite para o Sim, o dia, não existe percurso, mágica, né? Então, a gente claro. descobre, por exemplo, um padrão ou uma crença limitante na linguagem do Teta, ou um sintoma, e a gente repete, né? A gente recorda, repete, e chega um momento que a gente elabora, que a gente fala, poxa, eu não preciso mais fazer isso, né? Tipo, basta, Uhum, é suficiente. E aí é como se você enxergasse uma nova forma de você lidar com você mesma, o que é desafiadora. Porque a gente está falando do quê? De mudança, de prática. Quando a gente chega nesse momento, todo recurso que conecta com a gente, desde um esporte, né, até uma espiritualidade, se você gostar da coisa e fizer sentido para você, te ajuda a manter essa nova vibe, essa nova vibração, esse novo olhar. E o Teta, uhum, para mim, ele funciona como um autocuidado, né? É como se eu é como se eu entrasse numa conexão com aquela nova realidade que eu quero fazer valer na minha vida e aterrissasse, sabe? Sabe aquele sentido de aterrissar, de falar, poxa, agora esse novo padrão é o que eu quero para minha vida, então isso aqui me reconecta comigo mesmo. Assim, até difícil de explicar, porque tem que sentir, mas é mais ou menos quando a pessoa vai lá, faz uma é muito mais do que isso, né? Mas fazendo uma analogia aqui, você vai fazer um trek, né? Vai fazer uma trilha, ou vai pra praia, ou faz uma grande viagem, que você descobre uma nova cultura, e aí você fala, nossa, tipo, sentir que aqui eu tô pisando diferente, eu tô fazendo diferente. Então, assenta, energeticamente falando. aham. E E me assim, você. Pode falar. Não, não, pode continuar, desculpa. Eu ia te fazer uma pergunta, mas pode concluir. Não, então, eu ia comentar assim, em algumas situações você leva algum conteúdo que você descobriu, que você teve acesso no Theta Healing, você acabava levando para o seu analista? Olha, eu acho que eu faço mais o contrário, né, Cris? Porque você bem sabe, quando eu vejo assim, quando eu tenho um insight assim na análise, que eu acho que é uma conclusão de um processo, que já vem de um percurso, né? Aí geralmente eu te mando um áudio, eu te ligo e falo assim, nossa, amiga, realmente cheguei aqui numa conclusão que eu acho muito importante. E aí eu conversando com você, eu falo, bingo, eu acho que é esse o ponto. Então vamos aprofundar no Teta essa questão. E aí eu acho que funciona mais quando eu trago da análise e levo para o Teta. Eu acho que cruza melhor e faz esse trabalho de assentamento. E aí seria legal se você explicasse para o pessoal como que funciona, né? Porque é um trabalho de ondas energéticas, é até um pouco complexo, assim, eu não consigo explicar muito bem, eu só consigo Aham. sentir, mas seria legal se você falasse um pouquinho como que é o seu trabalho, né? Você puxa uma questão que a pessoa já sabe, que já é um insight, e aí faz o seu Uhum. trabalho, ou você também pode ajudar uma pessoa que não tenha, por exemplo, um trabalho analítico já sendo feito. Me conta um pouquinho como que você usa os seus recursos. Aham. Isso, é tanto possível uma pessoa que já tenha, né, um processo de autoconhecimento, que já tenha essa compreensão, quanto a pessoa que não faz análise, né, que não faz uma terapia, enfim.
ela precisa ter um ponto de partida, né? Ela precisa ter uma insatisfação latente ali, perceptível. E a premissa é também você acreditar em algo maior, né? Você precisa acreditar em Deus, no universo, em Allah, como você achar que faz sentido para você. Mas existe essa conexão no Theta Healing dessa crença em algo maior, né? Então a pessoa chega com essa insatisfação e por meio da técnica de meditação específica que a gente tem no Theta Healing, né, que é uma técnica de meditação que facilita o acesso às ondas cerebrais Theta, né? Por isso o nome Theta Healing. E também por uma técnica de perguntas bastante específica. Então, assim, essas duas técnicas aliadas, elas favorecem a lembrança de memórias do passado, que na maioria dos casos estão relacionadas com a insatisfação que a pessoa traz, né? Então, Então, você por falou. meio dessas duas técnicas, a gente consegue acessar as crenças limitantes, os insights, né? E também, assim, nessa, a entrega da pessoa é muito importante, né? O fator resistência, ele dificulta um pouco o processo. Então, quanto mais a pessoa estar entregue e, de fato, querer olhar para aquele conteúdo, não resistir em olhar para aquele conteúdo, facilita o processo do indivíduo, né? Não, você falou três coisas aqui que eu acho que cruza muito. A gente já teve algumas conversas sobre isso, né? E é muito interessante ver como as coisas, as técnicas e o autoconhecimento no geral pode ser complementar. Então, algumas questões, assim, como eu já passei, né, pelo teto algumas vezes, então eu vejo algumas similaridades. Primeiro ponto, essa coisa que você falou, chamou de fé ou de crença, do que quer que seja, né? Na análise, Aham. isso tem a ver com o que a gente chama de se implicar, né? Porque se você não se implica numa mudança, nada acontece, né? E é um pouco de um resgate mesmo de reconhecimento de que você realmente pode fazer diferente, que você não é dominado pelo seu sintoma, né? Então, é um cruzamento que a gente pode ter aí da fé em alguma coisa com a fé em si próprio, em que eu posso mudar, eu posso ser diferente se eu quiser, né? Então acho que é um Uhum. ponto que eu acho que cruza uma outra questão, é o que eu chamo na sua técnica eu chamo de lettering, que é esse aprofundamento que você faz, que eu acho muito legal, que é quando você faz uma pergunta, mas isso leva ao quê? Isso te faz lembrar o quê? Você usa muito isso, né, nas sessões, assim, eu não É. sei explicar, tá? Tô falando como paciente mesmo. E eu acho isso muito legal, e tem um cruzamento também com a análise, que é a questão da linguagem, né? O sintoma, ele é ressignificado quando, no lugar da angústia, a gente cria uma representação simbólica, um termo. Tá me ouvindo? Uhum. Peraí, peraí. Tá. E quando. Peraí, ficou um pouquinho escuro aqui. Então a gente está falando da representação simbólica da palavra, que é a linguagem. Então, quando você vai destrinchando o sintoma ou a questão da crença em palavras, ou seja, em novos significantes, você começa realmente a entender ah, ah, o buraco da angústia, né? O que está naquele buraco? Porque existe um nome, existe uma representação, existe um significante, um símbolo, né? E eu vejo que o Uhum. Teta ele também vai querendo colocar esses novos significantes. E você mencionou uma outra coisa aí, que é a questão da resistência, Sá, que você falou da a entrega. imagem Tem ainda que ter tá escura, entrega. querida. E isso A imagem ainda tá bastante tá escura, escuro. viu, Sá? Uhum. Peraí. Peraí só um pouquinho, viu, Eu não sei o pessoal? que A Salésia aconteceu. tá arrumando aqui. Peraí, deixa eu ver se é. Aham. Será que foi algum filtro? Ah, acontece, acontece. Não, tava dando pra te ver, só que só tava um pouco Peraí. escuro. Porque. Uhum. Peraí. É. Já tá voltando, pessoal, só um minutinho. Questões técnicas aqui de ajuste. Bom, enquanto a Salésia está ajustando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ir respondendo, tá? Salésia, tá voltando?
Só um minutinho. Oi, pessoal. Enquanto a Salésia não está voltando, bom, pode ir fazendo alguma pergunta. Bom, tá. É, A Cissa sugeriu aqui uma pergunta, como a gente se conheceu. Bom, nós somos amigas aí há muitos anos, mais de 20 anos de amizade. E a gente se conheceu trabalhando com pesquisa de mercado. E aí depois, com o decorrer da vida, fui indo para a área holística e ela foi indo para a psicanálise, né? E hoje a gente tem visões que acabam se complementando, né? E como ela tem um processo terapêutico e eu tenho outro, a gente acabou decidindo fazer essa live juntas. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, acho que ela já está entrando. Aqui. Bom, acho que voltou agora. Voltei. Oi, Sá. Oh, desculpa, amiga, não sei o que aconteceu aqui, viu? Esses paus assim Não, estranhos. obrigada, Sá, obrigada, pessoal, por terem aguardado. A gente vai retomando aqui. Internet é assim, né? Às vezes acontece essas falhas aí, normal. Então, Cris, Então, eu tava falando sobre a questão da entrega, a gente, resistência. a Sá me chama de Cris desde aquela época, porque antes normalmente o pessoal me chamava de Cris. Depois que eu tive aí um momento bem diferente na minha vida, começaram a me chamar de Tina, mas tudo certo, tá? Cris e Tina não tem problema. Cris e Tina é a mesma pessoa, é É a Cristina. mesma pessoa. Muito bom. Amigo, eu estava falando sobre a questão do quê? Estava falando sobre a questão da entrega ou da resistência, né? Porque você sabe que em psicanálise, uma das maiores dificuldades que a gente tem, talvez em teta você deva enfrentar isso também, é a questão dos mecanismos de defesa. E a resistência é uma delas, né? Que é um ativo aí do inconsciente, que são aquelas duas pulsões, né? Então, por exemplo, você tem um conteúdo reprimido, pode ser um desejo aí não reconhecido, um trauma ou uma situação não elaborada do seu passado, principalmente da infância, né? Porque é sempre uma releitura, né? O que você vive hoje dentro de um processo traumático, ele é uma reatualização dentro do ponto de vista da psicanálise de algo que você viveu lá atrás, você não nomeou, você não elaborou, então ele vem em termos de sintoma. A resistência, ela é uma pulsão do inconsciente. Então o que eu quero dizer com isso? Ela é uma pulsão ele é um conflito, na verdade, porque assim, o trauma, o conteúdo retido do inconsciente, ele quer sair. Ele exerce uma pulsão para sair do inconsciente, para vir para a mente, para vir para o que a gente chama de consciência. E o superego, que é o sensor, é o regulador, aquele que fala: não, pera lá, você não. Você tem que ser certinho, você tem que fazer as coisas direito, você não pode ter acesso a isso que você está pensando, a esse desejo reprimido. Ele exerce uma pulsão, uma força oposta. E aí gera um conflito. E esse conflito é o que a gente chama de sintoma, né? E é a resistência, na verdade, que atua dentro. Na verdade, é o sintoma e é a resistência atuando para que você não veja de fato o seu desejo reprimido, o seu trauma. Por quê? Porque seria da ordem do insuportável, né? Por que o Uhum. inconsciente faz essa repressão? Porque é uma estrutura psíquica para dar certo. Porque senão, imagina só se a gente se lembrasse dos nossos desejos incestuosos da infância, ou se a gente se lembrasse de um trauma horroroso, ipsis literis, sei lá, fui assaltada, sofri uma violência quando tinha, sei lá, um abuso quando tinha 5 anos de idade. Isso vai voltar de uma outra forma, né? Volta via sintoma, mas nunca vai voltar literalmente, porque é da ordem do insuportável. Por isso que a gente tem tanta resistência para poder melhorar, às vezes, um sintoma, uma dificuldade. E aí, isso acontece na clínica psicanalítica, né? Por isso que a gente fica tanto tempo em análise, indo e voltando, repetindo, repetindo. O Freud tem um texto que fala recordar, repetir e elaborar. Porque é isso, você recorda, você repete e finalmente você elabora. E quando você elabora, você vai ter que trazer para o seu dia a dia para realmente exercer essa mudança. Tem o deslocamento, então Uhum. nem sempre está 100% elaborado. Às vezes ficou uma ponta que você não elaborou tão bem. Então, isso é um trabalho Uhum. para uma vida, né?
Agora, eu Verdade. queria saber o que que você vê, como você vê essa questão, assim, até da dificuldade, da resistência dentro do Teta. Também acontece? Você também sente essa dificuldade? De uma sessão para Então, outra? Como funciona isso? uhum. Na verdade, assim, esse lugar de resistência eu sinto na maneira que a pessoa expressa o conteúdo, né? Por exemplo, isso acontece muito em primeiras sessões. Às vezes a pessoa vem numa primeira sessão, ela fala que quer tratar aquele assunto, que quer investigar aquele assunto, que quer liberar determinada energia, né? Que quer saber mais sobre esse assunto, como, por que impacta ela tanto, por que que ela repete aquele padrão. Aí chega no dia da sessão, eu sinto uma resistência da pessoa em acessar aquele conteúdo, né? Uma dificuldade de olhar para aquilo tudo. Então é esse lugar de resistência que eu percebo. E o que eu percebo é que assim, com a segunda, terceira sessão, a pessoa vai ficando um pouco mais confortável em olhar para aquilo, né? Em lidar com aquele assunto. Então é esse o lugar de resistência que eu percebo, sabe? Então assim, como o Theta Healing, ele não tem assim um processo é, como posso dizer, como na psicanálise, né, que ele que exerce de uma maneira um pouco mais gradual. No Theta Healing, o máximo de sessões que eu cheguei com uma pessoa foram 10 sessões, né? Num intervalo aí de 15 dias, vamos dizer assim. Então, eu percebo essa resistência principalmente nas primeiras sessões, né? Mas depois, sei lá, a partir da segunda ou terceira sessão, a pessoa já consegue aí um fluir melhor. Mas claro que assim, depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que na primeira sessão vem muito fácil os conteúdos, ela lida com aquilo muito bem e já consegue ver um andamento melhor, né? Outras pessoas vai ter um pouco mais de resistência mesmo, e é natural, né? Cada um no seu processo, cada um no seu ritmo, e isso precisa ser respeitado também, né? Exato. E aí, Cris, como que funciona essa questão de perdurar, né? Porque a gente está falando aqui, o nosso tema central é a questão de que, às vezes, chegar no insight não é a parte mais difícil. Às vezes, o mais difícil é fazer realmente que o paciente se implique na mudança no dia a dia, né? E realmente Uhum. recomece um novo percurso ali diante daquilo que ele não quer mais viver, né? Diante desse sintoma, desse padrão que ele não quer mais repetir. Como que você vê, então, os seus pacientes assim no posterior? Você tem um feedback, você acompanha? Como que é isso na prática? Então, normalmente eu acompanho, sim. Entre os intervalos das sessões eu acompanho. Às vezes a pessoa pode até apresentar um sintoma no corpo mesmo, né? Alguma reação física, né? Porque são muitos conteúdos internalizados durante muito tempo e o próprio corpo acaba sentindo, né? Esse baque, essa retomada de certos assuntos, né? Mas, por exemplo, o papel da autoobservação é fundamental nesse processo, né? Eu diria aí que é o mais importante em todo o processo de terapia Theta Healing, o papel da autoobservação, né? Então, por exemplo, quando você tem acesso a uma crença limitante, vem ali um conteúdo que até então era desconhecido para a pessoa, tá? E a partir desse ponto que ela tem acesso a essa informação, ela pode perceber que aquilo já não faz mais sentido para ela. Ela olha para aquilo e fala: peraí, isso aqui não faz sentido, não está fazendo sentido atualmente com a minha vida. Então, é muito mais facilitado ela ter uma tomada de consciência para mudar aquele contexto. Então, ela vai agir de uma maneira mais consciente naquele contexto, né? Diferente do modo automático que ela agia antes de ter essa informação. Então, ela passa a ser auto-observadora e passa a ter consciência das decisões, né? E isso traz aí um lugar de libertação mesmo, né? Daquele padrão automático. Então, eu diria que como manter é de fato o papel da autoobservação. É, então seria um ganho de consciência que depois a pessoa tem que fazer realmente a lição de casa e obviamente nada impede que isso seja deslocado para outra via, só que ela já começa a reconhecer que determinados padrões que fazem mal, ela não quer mais repetir e ela começa a lidar. Então, de repente, ela pode voltar para uma segunda Exato. terceira sessão de teta até com outros conteúdos ali associativos, porque deve gerar
uma bagagem associativa para ela, né? Tipo, Ah, é sim. o que se descobre mesmo, né? Sim, com certeza. É, às vezes acontece realmente. A pessoa, ela tá num processo de observação, depois que ela já teve acesso a uma crença limitante, tá ali se auto-observando, mas ela sente uma necessidade de reforçar aquele tema, né? Aí ela volta na sessão. Ou como você comentou, aquele contexto pode dar margem para outras associações, outros conteúdos, né? E aí é um outro foco na sessão de Theta Healing, mas ela vai continuar se auto-observando, né, durante todo o processo. Sim. E Então, sabe uma assim, coisa? não é igual nessa, não é igual você vai num spa e sai linda e maravilhosa, tudo tem um processo, né? Não é mágica. Tudo bem que o Theta Healing ele é uma terapia dinâmica, né? Acelerada até, eu diria, porque em algumas situações eu tenho experiência de resultados rápidos em algumas pessoas. É dinâmico mesmo, ele pode ser dinâmico. Uhum. Mas esse lugar de autoobservação, entender que as coisas não são do nada, não é mágica, é muito importante, né? Porque Sabe o que eu uma coisa? percebo é que assim, o que eu percebo, Sai, é que assim, a maioria dos casos que os resultados eu vejo rápido são pessoas que já vêm num processo de autoconhecimento, seja pela psicanálise, como você, seja com uma outra terapia, né? Então, isso é nítido. Quando a pessoa já vem fazer a sessão de Theta Healing, ela já tem uma bagagem de autoconhecimento, o processo dela é muito mais acelerado no que ela veio tratar no Theta Healing, né? Uhum. Com certeza. E aí, você falou uma questão aqui que me chamou a atenção, que são até as marcas no corpo, né? Curiosamente, eu Isso, tava. Mari, isso mesmo. Daqui a pouco eu respondo a pergunta ali da Mari. Tá, tem uma Desculpa, Sá, perguntinha. pode falar. Então, porque essa É, tem uma questão do corpo perguntinha. eu acho muito interessante. Eu estou estudando uns temas agora que são alguns psicanalistas um pouco mais contemporâneos que falavam da questão do soma, né? Da psique, do soma, de como Ah, tá, legal. de como isso somatiza no corpo e como muitos registros do nosso inconsciente também estão no corpo, né? E como é importante a gente poder fazer essa liberação. Aí falando de uma Aham, curiosidade, assim, tipo, como tudo começou lá atrás com Freud, né? Depois era bem começo, né? Ele fez um trabalho com as histéricas de conversão, né? Que a histeria de conversão nada mais é do que o sintoma no corpo. Então, muitas vezes você pode simplesmente ter uma paralisia. A gente está falando de casos extremos, veja bem, né? Não estou falando de. Pode se apresentar hoje em dia, mas de casos extremos, de mulheres extremamente reprimidas, né? E a repressão para Freud é sempre da ordem do sexual, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, porque aí é muito pano para manga, muita explicação, mas supondo, né, que a repressão seja isso, eram mulheres que ele viu que na clínica, na fala, nas consultas, aquele braço às vezes estava paralisado, porque ela estava de repente assim, ele pegava em sonhos, né? Muito conteúdo, não só do que ela falava, mas ela chegava e falava assim: ah, eu sonhei que o meu cunhado quis me agarrar. Você acredita nisso? Assim, toda pudica. E na verdade, por trás disso, tinha uma análise que era um desejo reprimido pelo cunhado. Reprimido num uhum, nível tão grande que a gente tem que ver o contexto histórico, lá final de 1800, que aquele braço não se mexia mais, porque, né, você tinha uma repressão muito grande. Então, analisando sonhos, conversando, escutando a paciente e ela se escutando, né, o aham. sintoma ia afrouxando, porque o superego também vai sendo trabalhado, né? Esse afrouxamento da censura e tudo mais, de sessão após sessão, é o que faz você, de alguma forma, superar, né, esse sintoma que te governa, né? Então é bem interessante. E o que você falou é de paciente para paciente. Cada um vai ter o seu percurso. Tem gente que fala, ah, mas não existe alta na psicanálise. Você tem que ficar lá a vida inteira falando da sua vida. Eu falei, ó, veja bem, depende do perfil de paciente. Tem Uhum. paciente que quer se autoconhecer e quer ficar naquilo. E quando se livra de um sintoma, aí se apega a outro, porque é um ser complexo, porque é um ser altamente reflexivo. Outros já são um pouco mais tranquilos, resolvem uma questão e falam: olha, agora eu estou liberada, agora eu quero fazer outra coisa. Se precisar, eu volto daqui um ano. Então, eu acho que tem todos os perfis, não é? Eu acho que isso também deve acontecer um pouco no TET. É mais ou menos o que você falou dessa questão do quanto a pessoa já vem evoluída ou tratada ou não, ou do quanto que ela quer aprofundar, né? Assim, acontece, né? E acontece também de às vezes a pessoa não se identificar com a técnica.
o que é natural, né? Às vezes a pessoa não se identifica com a técnica do Theta Healing, e aí eu sugiro outras técnicas, ou a pessoa, de repente, não se identifica com a psicologia ou com a psicanálise, eu tenho clientes assim, né? Ou a pessoa se identifica com os dois, né? E lida com os dois, né? E faz esse intercâmbio muito bem, como o seu caso, por exemplo, né? Eu tenho outras pacientes também que fazem análise, que vêm para mim. Então, assim, tudo pode acontecer de acordo com o que faz sentido para a pessoa, né? Às vezes, quando eu estou com um paciente, eu também indico outras terapias que eu vejo que ali vai caber mais no momento para a pessoa do que o Theta Healing, por exemplo, né? Então, realmente, isso varia bastante. E como que é a questão dessa associação livre, que eu acho muito interessante, assim, para quem está fora, né? Como que funciona essa questão da associação livre? Porque, embora seja o Theta, né, uma terapia de cura energética, como eu encaro, né, como eu interpreto, tem Aham. muita associação livre, que é esse preenchimento das lacunas por linguagem, né? Então, eu vejo que na sessão você vai preenchendo esses buracos com representação simbólica, né? E Isso. isso é capaz, assim, tipo, as pessoas elas falam, poxa, eu não acredito que eu falei isso, ou nossa, eu nem sabia que eu sabia isso, ou chegar às vezes num tema infantil, numa questão importante infantil. Acontece isso nas sessões? Sim, acontece. E essa linguagem, né, que você colocou do simbólico, ela é muito importante, porque nesse momento, esse momento dessa fase da sessão, a pessoa já teve acesso com a crença limitante e ela recebe essa quantidade de informações, né, pela perspectiva mais elevada do que seria aquilo. Então, ela se conecta com aquele sentimento que muitas vezes ela nem tinha costume de lidar, ela nem sabia direito o que era, né? Então, por exemplo, tem pessoas que a gente percebe que, sei lá, que no passado, na infância, não tiveram acesso com o afeto, né? Então, aí você, numa sessão de Theta Healing, você identifica para ela pela perspectiva mais elevada o que seria afeto, né? Então, quando a pessoa se conecta com esse sentimento, às vezes é até emocionante para a pessoa, né? Às vezes tem pessoas que não estão nem acostumadas a ouvir determinadas palavras. Então, quando você faz aquele tipo de afirmação, você traz aquele simbólico, é muito forte realmente, né? Uhum. Eu estou imaginando aqui que o que cruza um pouco com a minha área é quando a gente chega, às vezes, numa sessão, as sessões de análise, elas são muito, em geral, depende do paciente, mas às vezes elas são muito racionais, né? Eu sou muito racional. Então, assim, chego lá falando uma coisa, coisa com coisa e tudo mais, mas aí, de repente, sai um ato falho, um, um ato falho mesmo de Na linguagem. análise, você diz? Na Na análise. Então, análise, né? vou Uhum. falar um negócio, eu falo outro. Por exemplo, né? É sempre aquilo, né? Ou, ou assim, de tanto falar a mesma coisa, de repente você começa a ver de uma outra forma. Então, as metáforas, os sonhos, né? Que são nada mais, nada menos do que deslocamento e condensação de elementos assim. é, Malucos, né, que você fala, mas que faz todo sentido, né, quando eles estão ali agrupados, reunidos, né, principalmente para o mesmo paciente, na mesma situação analítica, ou até às vezes um certo fechamento analítico do analista que tem um tom poético, metaforizado, aquilo pode tocar o paciente no nível, como você falou, do sentimento. E são nesses momentos mesmo que a gente Uhum. vê que a análise se faz. Porque a análise não é você chegar lá e ficar falando só sobre a sua semana como se fosse uma amiga. Senão você faz a análise com a sua mãe. Minha mãe fala, mas por que você não paga o dinheiro que você paga para o seu analista para mim? Eu falo, ué, não tem como que não bate papo, né? É uma coisa para você Uhum. realmente ser pega ali numa situação que você fala, poxa, então é isso, é de uma beleza tão até meio poética, né? Se você se toca de repente, né? E aí você fala, poxa, esse caminho aqui não é um caminho tão bom para mim, né? Vou seguir ele de Uhum. forma diferente. E aí tem a questão da transferência, que eu acho que deve bater muito com a sua questão como terapeuta, né? A gente fala da questão transferencial, que numa linguagem comum pode ser nada mais, nada menos do que bater o santo, mas é mais do que isso, né? Porque para um terapeuta ou para um analista ter
entre aspas, um poder de redirecionar um pensamento, um sentimento. É muito poder se você for parar para pensar, né? Por que que alguém vai chegar e vai dar corda porque você tá falando? Pô, você nem me conhece, né? Tipo, você me vê uma vez por semana, como você pode falar alguma coisa ao meu respeito? Mas aí tem a questão transferencial, né? Que é muito assim, na transferência, o analista, ele ocupa a posição de sujeito do suposto saber, ou a voz adulta que olha para aquela criança, que é o paciente, para aquele sintoma e analisa com um certo poder de redirecionar ou de impactar, né? Isso Uhum. no TETA, isso também varia de acordo com a pessoa que está atendendo, ou você sente um pouco disso sobre essa questão transferencial, você e o paciente? Então, do que eu entendi a sua pergunta, Sá, eu sinto isso na fase da linguagem simbólica, né? Da maneira que você colocou. Nessa fase, quando eu estou trazendo as afirmações da maneira mais elevada, pela perspectiva mais elevada, né? Nesse momento eu sinto isso. Que no caso a pessoa ela tá transferindo ali para o terapeuta, no caso, né? Esse lugar do novo, né? Esse É. lugar do empoderamento para ela mesma, dessa descoberta. Então, Isso que é você está nesse falando é momento que eu sinto fundamental, sabe? isso. Por isso que não existe autoanálise. Nossa, eu me autoanaliso que é uma beleza. Você precisa do outro para existir, né? O reconhecimento, Uhum. o seu desejo é o desejo do outro. E a transferência funciona muito nisso, né? Eu estava lendo um texto, não, eu participei de um seminário, um debate que foi sobre Christopher Bollas. Ele é um psicanalista, eu acho que ele ainda é vivo, ele é da Califórnia e ele teve um trabalho muito profundo aí com autistas e psicóticos na década de 80, né, em sanatórios, lá dos Estados Unidos, inclusive. Mas ele também foi da escola inglesa, ele estudou um tempo e tal. E o que ele falava sobre a clínica dos psicóticos, eu acho importante a gente falar aqui, porque muita gente fala que o psicótico não tem análise, não tem tratamento, é só tratamento psiquiátrico, tem que encher o cara de remédio para ele ficar dopado. E na verdade ele acreditava, ele era um cara bem vanguardista para a época, acho que ele era até historiador, a primeira formação dele. E ele falava assim: poxa, mas se você dopar essa pessoa de psicotrópicos, ela vai perder toda a subjetividade dela. Porque por mais que ela delire, se você, qual que é o recurso? Você, como analista, ou mais do que isso, como terapeuta hiperintenso, porque aí é uma terapia hiperintensiva de todos os dias, você vai reconstruindo uma narrativa mais próxima do mundo real a partir do delírio desse paciente. Então, eu achei muito bonito porque não é todo mundo, né, que se propõe a tratar a psicose, os esquizofrênicos, né, são Uhum. pacientes muito mais difíceis. Então, mas dentro do que a gente está falando é justamente isso, a questão transferencial ou do empoderamento, como você disse, é isso. Então, até uma pessoa que está alucinada, ou que vive, que mora numa alucinação, que o sintoma dela é a alucinação diariamente, ela pode ter uma qualidade de vida bem melhor se ela tiver uma pessoa em quem se apoiar, né, do ponto de vista terapêutico. Então, só que a sociedade não comporta, não dá conta, julga, vai falar, nossa, mas é o louco, né? Você vê, muitas vezes você vê Uhum. mendigo na rua que eles são psicotizados, mas aí o pessoal trata do jeito que é possível. A sociedade não consegue abraçar isso, mas eles estão demandando também serem ouvidos, né? Então, acho que essa questão Uhum. da escuta, eu sei que o Teta, ele é mais ativo, mas ainda assim eu percebo que ele tem muita escuta. Então, os pacientes eles devem se Sim, surpreender com, sim. com o conteúdo que eles próprios dizem nessa escuta, Sim, né? exato. Não, e se surpreendem com memórias que nem tinham acesso, né? Que não faziam parte aí do cotidiano da pessoa, que tava ali num lugar bem guardado mesmo, né? E o interessante, Sá, quando você fala nessa perspectiva, né? Essa coisa do inusitado, do novo, é por isso, né, que as pessoas buscam esse lugar do terapeuta do outro ali, né? A gente não é sozinho, né? Como você bem colocou. É necessária essa transferência, essa troca, né?
E, por Uhum. exemplo, técnicas como na psicanálise, no Theta Healing, favorece também esse boot mental, né? Vamos dizer assim. Porque, por exemplo, no Theta Healing a gente tem técnicas específicas que favorecem esse boot mental. Quer dizer, a pessoa ela não estava acostumada a olhar sob determinada perspectiva. E de repente ela se depara com uma nova visão e ela reconhece, diante daquilo, novas possibilidades, O que que né? seria o E coach mental? como se fosse, é uma maneira de pensar, uma maneira de enxergar, diferente de tudo aquilo que ela até então vinha observando, né? Então, por exemplo, às vezes quando eu pergunto para a pessoa o que de pior poderia acontecer, né, diante desse contexto, a pessoa nunca pensou o que de pior poderia acontecer. Então, dá uma oxigenada no cérebro da pessoa naquele momento, né? Ela entra num lugar opa, peraí, eu nunca parei para pensar nisso. Então, assim como na psicanálise, né, em alguns momentos da terapia psicanalítica, como você mesmo falou, você se depara com uma informação que o psicanalista te fez refletir, né? E você fala, poxa, peraí, eu não tinha pensado dessa maneira, né? Então, é a informação nova para a pessoa trazendo uma nova possibilidade de acesso, de conduta, de perspectiva. Então, essa tomada de consciência, né, faz com que você dê foco para novos direcionamentos. E E é aí você vai se interessante. auto-observando para manter aquele novo padrão, né? Que agora está descortinado para você dar andamento. Sair do É, automatismo, né? sair do automatismo. E é interessante porque é uma técnica assim que trabalha o tempo inteiro com a pessoa consciente do que está acontecendo, né? Porque Freud abandonou a Exato. hipnose porque justamente ele conseguia resgatar conteúdos do inconsciente, mas como a pessoa não estava no seu estado consciente, ela não absorvia aquele novo padrão. Então depois ela continuava fazendo as mesmas coisas, embora ela se desse conta naquele momento de que das Uhum. conexões do inconsciente. Mas aí no teto isso não acontece porque a pessoa, embora esteja conectada ao seu sentimento, ela está o tempo inteiro consciente, né? Isso, ela está o tempo inteiro consciente. Porém, devido à técnica de meditação e das perguntas, ela lembra desses lugares bem profundos, sabe? Que, que eu poderia falar que é um acesso aí do inconsciente, né? Mas pela visão da psicanálise, estaria em outras camadas, né? Se fosse falar pelo Theta Healing, né? Porém, é um acesso que a pessoa tem. É, Por mais que ela esteja consciente, ela tem esses acessos, né, com essas memórias. É impressionante. É impressionante. A pessoa não lembrava de nada. Às vezes vem memórias de 5 anos, sabe? E a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha lembrado disso na minha vida. E lembra numa sessão de Theta Healing. nossa, Então, isso é bacana, né? Porque, é, principalmente, pensar numa questão de saúde pública, de saúde mental, a gente sabe muito bem que nem todo mundo tem grana para pagar um exato. analista, tem grana para poder fazer um tratamento de longo prazo, né? Onde a gente, né, vai entrando aos poucos no sintoma. Então, se você pensar do ponto de vista até de saúde pública, o TETA, ele pode alcançar, ele poderia, né, alcançar níveis bem interessantes, né? Existe alguma Sim, frente que trabalha isso, que trabalha com uma sim. população mais de baixa renda? Como que funciona isso? Então, tem muitos profissionais de Teta Healing que fazem trabalhos voluntários, né? E cobram preço popular. Eu faço também, em alguns momentos. Mas eu sei que existe um trabalho bem direcionado na Bahia. Tem um grupo de Teta Healers na Bahia que faz um trabalho bem direcionado no SUS da Bahia, né? Então é muito interessante. Então lá na Bahia o SUS aceita, né? Aceitou, é um projeto deles lá, de um grupo específico de Teta Healers, mas existe essa possibilidade e seria incrível, né, Sá? Quanto mais as visões sejam complementares, né? Não é uma terapia excluir a outra, mas sendo complementar. É, Sá, o que porque que você acha, querida? A gente agora está com 20 minutinhos e teve algumas perguntas aqui. Vamos responder? O que que você acha? vamos, vamos, claro. Vamos lá. Você Vamos ver consegue aqui, olhar? vamos ver. Eu estou olhando aqui, deixa eu ver.
Só um minutinho, tô vendo aqui as perguntas. Você A também está vendo Mari, algumas aí? Aqui, a a Mari primeira falou, pergunta é: dá para fazer uma analogia como a cebola? São várias cascas que vamos tirando. Acho que ela é, perguntou isso quando a gente estava falando da questão da resistência. Se eu não me engano, acho que foi nessa hora. eu acho que era a questão da resistência mesmo, que é, lógico, é a questão do conflito, né? Mas eu estava até pensando em responder isso com essa questão da- do teto, porque me Ela parece trouxe assim, a analogia da cebola, né? Tirando as cascas e tal. porque são as resistências, você tira um, mas também dá para fazer um cruzamento com a história do conflito, né? Porque você não resolve, às vezes, um conflito da noite para o dia, né? Você tem uma revelação, você tem um insight. Só que aí depois esse Uhum, conflito ele pode morar ali, porque o sintoma ele se desloca, né? Então é aquilo que a gente está falando. Por que que não existe mágica? Por que que existe o exercitar depois a mudança na prática, ou até voltar para uma sessão de teta ou para a própria análise com mais conteúdos dentro daquele conflito, né? Porque ele não se acaba ali. Eu acho que é um portal que se abre, é um novo entendimento, um panorama, mas não dá para ter a ingenuidade de falar, nossa, agora minha vida vai tá que tá, né? Nossa, vou começar a me dar bem, muito bem no trabalho, vou começar a me dar muito bem no amor. Não é bem assim que acontece, né, amiga? Então eu acho que é um pouco desse sentido uhum. das cebolas. Você vai lapidando. É uma lapidação, né? Uma É uma lapidação lapidação. psíquica, né? No caso da análise, e no Exato. caso do teta, uma lapidação energética, não sei, né? Como seria? E como você falou, teve um momento, né? Até que você me fez uma pergunta, quando a pessoa já tem acesso à crença limitante de uma determinada insatisfação que ela trouxe, e de repente ela pode fazer uma associação com uma outra coisa e trazer um outro conteúdo, né? Isso para mim é a analogia da cebola também, que a Mari contextualizou. Por quê? Porque você vem com um ponto de partida com uma insatisfação, você observa aquilo, você trata daquilo, e de repente aquilo dá margem para uma outra coisa que você que nem estava no seu campo, né, consciente. Então, e aí vai desmembrando, né? Você vai descascando mesmo. Isso é a jornada do autoconhecimento, né, gente? Então, de fato, acaba sendo uma analogia mesmo. Exatamente, né? É muito engraçado. E eu acho que a linguagem ajuda nisso, né? Porque, como você falou, a pessoa começa a lembrar de coisas e começa a nomear essa coisa, pensando do ponto de vista da representação simbólica. E aí, quando você tem um nome para aquilo que você sentia, mas você não entendia, tudo muda. É Uhum, curioso isso, né? É como se faltasse realmente o elemento símbolo, é a simbolização. E eu acho que todo tipo de terapia ou análise, né, que não é chamada de terapia, mas é um mecanismo, é uma fonte onde você pode se conhecer, né? uhum. Essa questão da simbolização, ela é fundamental, porque senão fica só no sentimento. Sabe aquela coisa, aquilo que você sente te incomoda? Às vezes você tem até um gozo, né? Que o gozo é o prazer na dor, né? Você sente a dor e sente prazer, e por isso você repete o tempo inteiro. E quando você coloca um nome para aquilo no sentido de, entendi, isso aqui tem a ver com isso aqui não é, sei lá, não é dor, é prazer, né? E você consegue entender por outro prisma, você começa a lidar de uma outra forma também, né? E aí você vai ter outros Uhum. abacaxis para descascar, né? Pode ser É só um verdade, aí não começo. para, né? É Tem mais verdade. perguntas? Tem outra perguntinha aqui, e até de pensar o que de melhor aconteceu vivendo uma experiência negativa, no que isso te elevou, e você aprendeu. Bom, se eu entendi aqui, É uma se eu entendi conclusão. aqui a pergunta, acho que sim, parece que é uma conclusão. Exato, é uma conclusão. O que É, melhor aconteceu você está vivendo uma conseguindo experiência ler? negativa. Ah, tá. É o que te levou, o que O que isso te aprendeu. levou? É, na verdade, eu Isso. entendi esse ponto, assim, dá pra comentar. Eu tenho comentários que, assim, às vezes você chega na sessão e fala, mas que eu tenho uma paciente que fala, mas ai, eu falo, vamos começar a sessão. Ela, ai, não tenho nada pra falar, só tenho pra falar que eu sou burra. Eu fiz de novo a mesma coisa. E acho que é um pouco disso, né? Só que de repente, não é só
uma burrice, né? É muito mais do que isso. É através desses erros, dessas repetições, que você vai reescrevendo a narrativa. Se não tem erro, se não tem dúvida, não tem análise. Se você chega lá com certezas, né? Que produto que você Uhum. vai ter? É a mesma coisa que você falou. Se chega alguém para a sessão todo trabalhado ali na resistência ou duvidando de que pode conseguir um novo patamar, então não tem exceção. Então, o erro ou a própria culpa para análise ela é fundamental, porque você desconstrói. Aí é que você pega e fala, não, tipo, É, pera lá, é verdade. não é um problema, né? Errar. É. Tem outra perguntinha aqui quente. Da Cíntia Pequena. O sintoma só se transforma ou ele pode ser curado? Eu e a Salese, a gente vem discorrendo esse tema da cura essa semana mesmo. A gente estava conversando muito sobre isso, sobre esse lugar da cura, né? Porque no Teta Healing a gente acaba falando um pouco sobre essa palavra cura, né? Eu mesma, como profissional, já vivi algumas situações em que as pessoas trazem resultados e ela se sente curada e tal. Só que o que acontece? É desafiador a gente usar essa palavra, né? Porque a cura, ela só vai existir se houver a manutenção, né? Quando a pessoa consegue se manter de acordo com aquele novo mindset, com aqueles novos hábitos, com aquilo que ela descobriu que estava inconsciente e fazer perdurar, né? Com essa nova consciência, aí é o lugar da cura, né? Então, assim, a cura ela só vai se manifestar se você estiver consciente para aquela nova informação, tá? Por exemplo, eu vivi uma situação recentemente em que a pessoa se curou através de sessões de Theta Healing de uma alergia que ela tinha nas mãos. Mas ela se curou, por que essa fala de se curou? Porque a alergia ela sumiu, né? Porém, se ela não se auto-observar no fator emocional que ela descobriu que estava por trás dessa alergia, se ela não se auto-observar em relação a isso, o sintoma da alergia pode voltar sim, né? Então, quer dizer, ela já sabe o sintoma emocional que está por trás, relacionado àquela doença, relacionado àquele padrão. Ela sabe. Então, assim, o papel dela agora é se auto-observar para manter esse novo mindset, né? Porque senão, se ela voltar naquele sentimento nocivo do passado, a alergia volta, aí a doença volta. Então, por isso que a gente não pode. É delicado você falar de cura, né? Porque o ser humano, ele muda, ele oscila, né? Então, o papel de nós, como auto-observadores, é fundamental até nesse momento de se falar de cura, né, Sá? Exatamente. Eu acho que a cura dá para. É que é difícil falar de cura. Por exemplo, quando o paciente, quando o analista dá a alta para o paciente, ou o paciente se dá alta, né? Vamos supor. Isso significa que, de alguma forma, né, no melhor dos mundos, pelo menos, ele está conseguindo lidar com o sintoma dele, ou aquele sintoma não está mais governando ele. Esse exemplo que você deu da alergia é isso. É o psicossomático, né? Tipo, é aquilo que a pessoa tem, é a Uhum. gastrite nervosa, é a enxaqueca porque a pessoa é neurótica demais, então tem enxaqueca, tá toda hora pensando que o trabalho vai atrapalhar ela, que o chefe sonha com o chefe, fica É. neurótica com as coisas, né? Então, quando você consegue trazer esse alívio, quando você consegue chegar via teta ou via análise, aquele sintoma ele já está afrouxado, né? Então, ela pode simplesmente de um dia para a noite, que parece mágico, mas não é, Exato. mente realmente aliviou, né? Aquele super Aliviou. ego, super ácido, né? Super sensor, Uhum. deu uma afrouxada, né? É muito É louco isso. verdade. É muito Essa é a louco. prova de que todas essas estruturas elas governam a gente demais e que a neurose é uma doença. É possível vencer Uhum. a neurose. Ela não precisa te governar. Você pode ser uma pessoa mais relax, mais tranquilo. Agora, falar de cura, como a gente fala na medicina, né? Como aí já é um pouco mais complicado mesmo, né? Porque a É, gente tá falando de uma mente. até na própria medicina, né, Sá? Por exemplo, tem cânceres que eles retomam, né? Que eles voltam. Então, assim, e a gente sabe que todas as doenças elas têm um fator emocional ali
relacionado, né? Então até você vê que assim, eu entendi o que você falou, mas você vê que assim, até nesse lugar de medicina mesmo, né? Existe essa variante aí desse lugar de cura, né? Uhum. Dessa É, coisa exatamente. determinista, né? Do Coisa lugar determinada. determinista da cura. Eu acho que em todas essas terapias de autoconhecimento, né, até o próprio Theta Healing está falando de cura, mas a gente sabe que é algo maior nesse sentido. Eu vejo como todos eles mecanismos de possibilidade de reviver hoje aspectos que não foram elaborados no passado. Porque o que causa o sintoma se não é um sentimento estrangulado, né? Algo que você não conseguiu dar vazão no passado e que caiu naquela vala de trauma ou de desejo reprimido. A partir do momento que você consegue uma brechinha para um pouquinho daquilo sair, e você já afrouxa esse superego, esse sensor, essa voz da cultura, da família que fala: você não vai ser feliz, você não vai ganhar dinheiro, você não vai emagrecer. Tô dando exemplos toscos aqui, mas são coisas que podem aparecer na clínica, né? E de repente você fala: gente, Exato. mas não é meu, né? Como diria a Renata que tá aqui, esse lixo não é meu, esse lixo aí era da minha mãe. E aí você ressignifica e, Uhum. cara, vira outra vida, né? Exato. Parece mágica, mas não Verdade. é. Não é Não é. feitiçaria. É verdade. E teve um momento, Sá, que você falou sobre somatização do corpo, né? Pela visão da psicanálise. Eu, pelo menos, eu não tinha esse conhecimento, né? De que pela psicanálise você proporciona esse lugar de movimento do corpo, né? Essa expressão até vivenciada pelo próprio Freud, como você colocou. E no Theta Healing a gente vê muito essa relação do corpo, né? Tanto que tem muitos clientes que dias depois ou no mesmo dia da sessão eles manifestam sintomas no corpo relacionado a determinado conteúdo que foi falado. E aí você vai ver na metafísica, né? Você vê que aquela parte do corpo que a pessoa ressoou tem a ver com o contexto que ela trouxe. Então, na visão do Theta Healing, os conteúdos internos muito arraigados, eles se expressam pela expressão do corpo mesmo da pessoa, né? E pode gerar sintomas catárticos. Claro. Não, claro. Sentido. As nossas marcas, elas não estão só no inconsciente, elas são manifestadas no corpo, porque o corpo também conta uma história, né? A postura, o cabelo, o gesto, o sorriso. E a pessoa, quando vai passando por um percurso de análise ou um percurso de cura, de autoconhecimento, ela vai mudando, inclusive, o próprio visual, né? Esses sinais, assim, pode mudar o cabelo, pode voltar uma cor original, pode mudar um jeito de andar, pode desenvolver um jeito de vestir que é muito mais dela, porque ela se Exato. formatou para uma coisa que ela não, que estava limitando ela. E quando ela finalmente se liberta um pouco daquilo, né? Quando ela flexibiliza esse sintoma, o corpo acaba falando. Então, assim como a gente tem cegueiras seletivas, a gente vive ouvindo dizer que assim, fulana ficou cega por 2 semanas, já ouvi umas 2 vezes um caso desse. Ficou cega por Uhum. 2 semanas e foi no oftalmo, o oftalmo falou que ela não tinha nada. De repente, ela tinha uma Uhum. neurite de conversão, uma histeria de conversão. Aí fizeram uma novena Então. e a pessoa voltou a enxergar. Porque ela precisava, às vezes, precisava ficar cega. Ela não conseguia ver alguma Uhum. coisa naquele momento. Então, novamente, é o simbólico falando. A nossa vida não é 100% racional. A gente está falando os sintomas são esses sentimentos reprimidos, né? Então, é lógico que isso vai ter uma repercussão no nosso corpo, na nossa